Deus. Apareceu, irmãos, amém? Deus seja louvado. Essa noite é a noite de estarmos alegres, porque o Senhor, mais uma vez, Ele nos deu a condição da gente vir à sua casa, glorificar e exaltar o seu santo nome. Também rever os nossos amados irmãos, como temos apresentado nessa noite, né? Nosso amado irmão Diácono Noel e da sua família. Nós ficamos muito felizes quando os irmãos, nossos amados irmãos, sempre vêm para louvar o Senhor conosco. Amados, hoje nós iremos aqui meditar em uma passagem que se encontra aqui no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Nós vamos ler aqui Lucas 12, verso 42 até o 48, 42 ao 42 ao 48, ok? Lucas 12, verso 42 ao 48. Todos acharam, amém? É assim está escrito a palavra do Senhor. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar-lhes a tempo a ração ou a comida? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia que o não espera, e numa hora em que não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que souber a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, e nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muito açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com pouco açoite será castigado. E qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E a qualquer que muito se confiou, muito mais lhe pedirá. Amém? Os irmãos, podem assentar e vamos ficar em oração para que o Senhor nos dê a compreensão aqui dessa palavra. Amém? Hoje nós queremos aqui, irmão, pelo Espírito Santo, falar aos irmãos a respeito de uma doutrina não muito conhecida. E essa doutrina tem como nome a doutrina da mordomia cristã, certo? Mordomia é um conceito, uma palavra que muitas vezes nós escutamos e sempre nós interpretamos errado, né? Já dizia o ditado que mordomia é aquela pessoa que vive em esperar que as coisas melhores. Mordomia é uma pessoa que vive em função de que tudo para ela está bem e ela só quer o conforto da vida. Esse era o conceito que nós tínhamos quando nós ouvimos o ditado de muitos mais velhos que nós. E não nos vinha, irmão, a compreensão que, biblicamente falando, a verdadeira mordomia
que a Bíblia fala é aquela que nos impõe a servir. Já visto que esse nome mordomia, ele vem do nome, do conceito mordomo, certo? E mordomo, quem não sabe, é aquele que serve. Todo mordomo, ele está de pronto a servir aos outros. Geralmente o mordomo, ele não é servido. Quando ele é servido é quando ele impõe algum tipo de serviço para as pessoas fazerem, mas na realidade o mordomo, ele está pronto a servir, ok? Então esse é o conceito básico de mordomia. A doutrina da mordomia, ou seja, a palavra mordomia, ela vem do latim, que é major domo, que significa o criado maior da casa, ou o administrador dos bens de uma casa. Então daqui a gente já vê uma certa responsabilidade sobre a vida desse mordomo, né? Que esse mordomo, ele não foi chamado para ficar dormindo, para dormir e para esperar que as coisas aconteçam. Pelo contrário, esse mordomo, ele foi chamado para que ele tomasse sobre si uma responsabilidade e aí ele fosse dividindo as tarefas para que as pessoas viessem cumprir. Então a palavra mordomo, ela vem desse sentido, desse significado, o criado maior da casa, ou administrador dos bens de uma casa. O ofício do mordomo, com certeza, é administrar os bens, administrar a casa, administrar os poderes, administrar tudo que é administração, tudo que é organização, tudo que é trabalho, compete ao mordomo. Então, o ofício do mordomo é a administração dos bens, biblicamente falando, espirituais e materiais. Os irmãos estão compreendendo? Então, de antemão, a gente precisa entender isso, que o mordomo, ele foi chamado para... Só uma pessoa que entendeu, o mordomo foi chamado para servir. O que é que eu quero dizer com isso? O mordomo simplesmente ele é o servo. E isso é assunto, irmão, que a gente aborda em escola bíblica, que antes a gente não entendia qual é o ofício do mordomo. A primeira coisa que se exige do mordomo é que ele seja, segundo o texto que nós lemos, é que ele seja fiel e prudente. O mordomo, ele precisa ser fiel e prudente. Por quê? Porque ele vai servir. Tudo que ele for fazer, todas as atividades que ele for realizar, nada é para o seu benefício. Porque o maior desejo do mordomo é fazer as pessoas se sentir bem. Vamos dizer que o mordomo, ele pode ser o preletor, aquele que prepara, que estuda a palavra, que vai a fundo, até mesmo fora do seu conhecimento, para que ele possa passar uma palavra que as pessoas possam se sentir entendidas, que não venha sair com suas mentes confusas daquilo que ele fala, porque aquilo que ele vai colocar para as pessoas comer é uma comida boa. Então, irmãos, o interesse do mordomo maior é servir. Ele precisa servir com fidelidade e prudência. E quando se trata da igreja, né? Vamos fazer uma colocação. Quando se trata de servo, nós vemos duas qualidades, segundo o texto aqui está falando: que ele é fiel, diga fiel, e que ele é prudente, certo? Fiel é aquele que age com
perfeição naquilo que faz. É porque ele gosta daquilo que ele faz, então ele faz com fidelidade, ele faz com amor, ele faz com zelo, ele faz com cuidado. Então quando ele faz com clareza. Então quando ele faz com fidelidade, as pessoas que estão ao seu redor, elas conseguem perceber isso na vida de um mordomo fiel. Porque o seu trabalho, ele é bem feito. E quando as pessoas que estão ali para usufruir da sua tarefa, do seu trabalho, quando chega até elas dizem, verdadeiramente esse mordomo, ele é fiel. Porque tudo que ele faz, ele procura fazer com excelência. E uma segunda coisa que nós vemos aqui, segundo o texto, é que ele é prudente. Por quê? Está sempre diligente quanto às suas responsabilidades e sempre age com cautela em tudo que faz. É uma pessoa prudente. E biblicamente falando, o próprio Jesus, em suas palavras, ele comparou a serpente como prudente. Porque a serpente, irmão, nunca dá um bote errado. Ela espera o momento certo. E não diferente de nós, por que interessou Jesus fazer uma comparação com o servo, com o crente, em relação às pombas, os pássaros e a serpente? Porque ele diz que nós devemos ser simples como as pombas e prudentes como a serpente. Interessante a gente atentar para isso, porque são coisas que a gente tem que levar para o nosso dia a dia. Se nós somos simples, não precisa de muita coisa. Para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, vejo que em nossa vida há algo diferente. No nosso tratar, no nosso falar, por onde a gente anda, o que a gente faz, demonstra que nós somos pessoas simples e que estamos prontas para servir. Se somos prudentes, tudo que a gente faz é com cuidado. Porque você pode fazer uma coisa e você pode ser interpretado de forma contrária. E para isso é necessário você usar da prudência, de você pautar as suas palavras quando direcionada a alguém, de você ter cuidado com o serviço que você está prestando, para que esse serviço que você está prestando venha ter um valor para aquelas pessoas que estão sendo beneficiadas. Então a prudência é algo interessante. E essas duas características, elas conseguem nos promover. Ou seja, ela nos faz pessoas dignas de ser abençoada pelo nosso Deus. E aqui, segundo o texto, as escrituras, não diferente, aqui está dizendo que quando nós fazemos algo que agrada a Deus, Deus, ele nos abençoa. Quando nós fazemos algo que manifesta a glória de Deus através das nossas vidas, Deus também, ele nos recompensa. O que é que diz aqui no versículo de número 44 do texto, a qual nós lemos? Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Ou seja, simplesmente quando há fidelidade e prudência, quando nós fazemos ou atentamos para algo que Deus ele está requerendo da nossa vida, o Senhor ele nos abençoa. A palavra vai dizer lá no livro de Deuteronômio que as bênçãos do Senhor ela corre em direção à nossa vida. Não precisa a gente ir atrás das bênçãos. As bênçãos do Senhor ela corre atrás da gente. Por quê? Porque estamos sendo mordomos da sua obra. E quando eu estou falando disso, irmão, a gente eleva muito para o lado daquelas pessoas que têm responsabilidade na igreja. Ah, porque mordomo é só aquela pessoa que serve, aquela pessoa que tem responsabilidade de fazer qualquer coisa na igreja. E não é assim.
Todos nós somos servos, sim ou não? Sim. Então todos nós somos mordomos da obra de Deus. O mordomo fiel, nós vemos aqui também biblicamente falando, que o mordomo fiel ele será recompensado, mas o mordomo infiel ele será castigado. E ele faz uma comparação de que aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, ele permanece no erro, sim ou não? Então, aquele que sabe que tem que servir, aquele que sabe que foi chamado para o serviço, se ele se omitir a fazer aquilo que ele tem que fazer, ele vai pagar um preço. Com certeza. Porque ele sabe que a tarefa foi predestinada para ele, foi direcionada para ele, mas ele não quer fazer, então ele vai pagar um preço. Ah, pastor, mas o texto vai dizer no versículo a seguinte, que é o versículo de número 48, mas o que não sabe e o fez coisas dignas de açoite, com pouco açoite será castigado. Sim, com certeza. Mas quando se trata, irmão, de igreja, o negócio é mais estreito, porque toda igreja sabe o que é que tem que fazer, toda igreja sabe como é que tem que servir, toda igreja sabe como é que tem que ser crente, toda igreja tem acesso à palavra de Deus, toda igreja, irmão, ouve a doutrina da igreja, toda igreja conhece a ética da igreja, toda igreja, irmão, conhece o Deus que serve, sim ou não? Agora diz a parte B do versículo 48: e qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá, ou muito será pedido. Continua no versículo, diz: e qualquer que muito lhe confiou, também muito lhe será pedido. Então é aquela questão que quanto mais é dado, mais é. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Porque aqui nós estamos falando de pessoas que o Senhor separou para servir, para ser mordomo. E biblicamente falando, o maior exemplo de mordomia na Bíblia não foi alguém deitar numa rede e se balançar. O maior exemplo na Bíblia de mordomia foi o próprio Cristo, quando ele se entregou à sua vida. É por isso que em uma de suas cartas o apóstolo Paulo ele faz menção que nós devemos amar a Deus assim como Cristo amou a sua igreja. Nós devemos amar as nossas esposas, e assim as esposas aos seus maridos, assim como Cristo amou a sua igreja, assim como Cristo foi mordomo da igreja, pois ele serviu a igreja. E o interessante, irmão, que o mordomo é aquele que está de pronto, ele está preparado para servir, a tempo e a fora de tempo. Independente da tarefa que ele tem que fazer, ele sabe que o chamado, o ofício dele é servir. Então, ele não vai medir esforço, ele vai arrumar um jeito. É aquela frase que o nosso pastor diz: quem quer, dá um jeito, e quem não quer, inventa uma desculpa, irmão. Sempre vai ser assim. Quem quer, irmão, vai dar um jeito, vai fazer um jeito de vir, de realizar e de estar presente, de participar. Mas quem não quer, sempre vai inventar uma desculpa. Isso aí é de praxe. Mas o mordomo não, o mordomo é diferente. O mordomo é diferente, porque o mordomo sempre está disposto. O que é disposto? É estar à disposição, é ter o prazer de realizar aquela tarefa.
Ele sabe que cabe a ele a fazer aquilo. Ele sente a capacidade que ele tem para fazer e ele faz. Então isso é a questão do mordomo. E isso é bom porque o mordomo fiel, como eu falei, sempre ele terá a recompensa. O que é que diz aqui a palavra do Senhor lá em Mateus 25, no versículo 21, a parte B diz: servo bom e fiel. Olha aí a qualidade. Diga servo bom e fiel. Diga fiel. Porque aqui é uma característica. Servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, e sobre o muito te colocarei. Olha aí como não precisa de muita coisa. Se no pouco eu tenho sido fiel, irmão, pode ter certeza que no muito o Senhor ele vai me colocar. Porque foi o desejo no meu coração de praticar a mordomia, de servir no pouco. Não interessado eu, mas sabendo que Deus, Ele iria me colocar no muito. Com certeza. Os irmãos creem assim? Os irmãos creem assim? Então comece a praticar a mordomia cristã. Mas pastor, o que é isso? É ver você ver um ventilador desse sujo e ninguém limpou ainda. E você vê que há uma necessidade de alguém subir numa cadeira e passar um pano no ventilador. É você sair de dentro da igreja e ver um papel no chão, mas isso é pouco. E você saber que isso vai ser um trabalho para alguém. Mas se você vê a necessidade, porque o mordomo ele vê a necessidade. E se você vê a necessidade, você vai apanhar aquele papel e você vai resolver o problema. Isso é disponibilidade, mano. Isso é ser fiel em poucas, em pequenas ações, aonde Deus ele coloca-nos em muito. A tarefa que ele exerce, o mordomo ou o servo, se assim bem você entender, ela também não vai lhe descrever o seu caráter, mas porque independente daquilo que você faz, se você faz muito ou pouco, isso não vai descrever o seu caráter de mordomo. Mais uma coisa, a forma que você faz é que faz a diferença. Deu para compreender? Vou repetir. A tarefa que o mordomo exerce não lhe descreve o caráter, mas a forma que ele realiza, que ele faz aquela tarefa. Mas pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que eu posso escolher dentre 5 pessoas. Dizer, irmão, hoje você vai fazer a limpeza da igreja. Hoje você vai fazer a limpeza. Hoje você. Vai ter uma dessas pessoas que vai fazer melhor. Você sabe o que significa proatividade? Quem sabe, levanta a mão. Proatividade é aquilo que você faz além do que alguém discriminou que você fizesse. E tem pessoas assim. Que pessoas são essas? Mordomos da fé. Que ele vem e ele não limpa só o chão, nem só as cadeiras, nem só os banheiros, nem só a sala. Ele vem e limpa o púlpito, as cadeiras, e enfim, ele faz a obra completa. Porque Deus só quer a obra completa. Você já pensou, irmão, se Deus fizesse as coisas na nossa vida pela metade? Porque eu não estou falando aqui de processo. Tem coisas que Deus faz que vai gerar um processo na nossa vida. Isso é normal. Mas a palavra dele diz que aquele que começou, eita glória, aquele que começou a boa obra, ele é fiel
para cumprir, para terminar. Você está me compreendendo, irmão? A profundidade do que é servir a Deus. Porque servir a Deus de verdade é um bem-estar. Ele diz: servo fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Então tudo que nos é direcionado, tudo que nos é passado como ordenança, não será pesado fazer, irmão, para quem já tem esse espírito de mordomo, mas será prazeroso e gratificante fazer a obra de Deus. Porque quando a pessoa ela chega a uma compreensão da mordomia cristã, quando ela sabe para quem realmente ela trabalha, quando ela sabe para quem realmente ela faz, na mente dela não tem confusão. Mas pastor, que confusão são essas que tem na mente de pessoas que ainda não veio a compreensão da mordomia cristã? Essas são aquelas questões, irmãos, que a gente formaliza na nossa mente, que eu vim segunda-feira para a escola bíblica. Não precisa eu vir quarta-feira para a oração. Eu vou aqui fazer a minha agenda, porque sinceramente, irmão, me parece que essa pessoa não tem o prazer de servir. Porque você vem para cá, irmão, não para estar numa plateia, você vem fazer parte dessa reunião. Você vem fazer parte do corpo. Quando você entra por essas portas, irmão, você é enxertado no corpo de Cristo. É como se você fosse um galho que estivesse solto, e o Senhor vem e lhe enxerta no seu corpo, no seu caule, e aí você começa a crescer e você começa a frutificar. Isso só acontece quando há um desejo no nosso coração. É como uma oportunidade que lhe é dada e você chega aqui para prestar um louvor e não há nem uma raiz de amargura no seu coração. O desejo que você tem no seu coração é só de abrir o seu coração para adorar a Deus. Não há impedimento para isso. Pode ter certeza que na sua oportunidade ela vai subir como se fosse um incenso aceso que chega diante das narinas de Deus. Para ser mais claro, mais profundo, é algo que vai ficar depositado diante de Deus em um local, no cálice da bênção, a qual Ele envia resposta para a sua igreja. É o lugar de depósito onde aquele rei Ezequias, quando o Senhor disse através de Isaías que ele iria morrer, ele virou o rosto para a parede com sinceridade, fidelidade e prudência, porque ele desceu do seu trono para ir com o rosto na parede e chorar muitíssimo ao Senhor. Bom, naquele momento eu vejo o Senhor do céu dizendo: realmente Ele tem um depósito aqui. Porque você não escutou, irmão. Realmente Ele tem um depósito aqui. Volta lá, Isaías, e diz para ele que eu aumentei 15 anos de vida para ele. Dá para compreender, irmão, o que é servir? Em tudo que nos é passado, orientado, direcionado para fazer, a ordenança dita, ela será feita com honra e prazer. E eu vou dizer para você, essa mordomia, ou seja, essa forma de ser servo, de servir, ela gera bênção na nossa vida.
E uma dessas bênçãos é a maturidade, porque a gente consegue crescer espiritualmente. As coisas começam a acontecer na nossa vida e a gente chega a se perguntar: meu Deus, mas como eu consegui, como eu cheguei, como eu realizei, como me veio isso, como aconteceu isso na minha vida? É os frutos daquilo que você está servindo, fazendo hoje. É aquilo que você está plantando hoje que você vai colher amanhã, irmão. Você começa a compreender a questão da mordomia cristã. Você passa a ter uma nova visão. Agora, uma visão de uma oportunidade que você está tendo melhor para servir ao Senhor, e você vê isso como uma grande bênção, diferente de quem vê como um sacrifício. A gente consegue ver isso na vida das pessoas. Eu vou chamar aqui o departamento tal para louvar, e os irmãos vêm se arrastando. Será que Deus recebe um louvor desse? Recebe não, viu? Eu tenho certeza disso. Deus recebe aquilo que verdadeiramente sai de dentro, é de dentro para fora, da alma. É quando você tem o prazer realmente de fazer aquilo. Isso é mordomia cristã. Então, quando a gente tem essa compreensão e quando recebemos essa oportunidade para servir, nós entendemos isso como uma grande bênção. Tudo sucede quando nós passamos a entender que o Senhor é que é o dono de todas as coisas, porque muitas vezes a gente não consegue compreender isso. Eu quero repetir. Tudo sucede, tudo flui, tudo dá certo quando a gente entende que o Senhor que é o dono de todas as coisas, principalmente da nossa vida. Quem foi que disse, irmão, que a gente decide o que é que vai ser, o que é que vai viver, o que é que vai ter que suportar? Nós não podemos dizer nada para o Senhor. É o Senhor quem diz e quem quer que a gente faça. E o que somos, ou nós precisamos entender que somos apenas serviçais para cumprir o propósito divino. Ou seja, nós somos um instrumento que Deus quer usar. Já pensou se o instrumento dissesse: eu quero que tu me toque assim, eu quero que tu me toque assado, eu quero que... Não, irmão, quem vai usar o instrumento é quem vai manusear o instrumento. Então ele usa como ele quer. Eita, isso aqui é forte, viu? Quem vai usar o instrumento é que usa da forma que ele quer. Quando agimos assim, as bênçãos divinas, elas nos alcançam. Deuteronômio 28, verso 2. Que as bênçãos do Senhor correrão em nossa direção. Essa característica, ou seja, vamos fazer aqui uma colocação, esse dom, ele amplia a nossa visão do reino de Deus. Porque o verdadeiro mordomo espiritual não é aqueles que só apenas vê o reino, mas que também entra no reino. Repito, o verdadeiro mordomo espiritual não é só aquele que apenas vê, mas é aquele também que entra, ou seja, aquele que faz parte. Porque para servir, irmão, não serve só de nome. Não adianta ser obreiro, não adianta ser operador, não adianta ser diácono, não adianta ser presbítero, não adianta ser evangelista, não adianta ser pastor.
Não adianta seja bispo, não adianta ser o que for. Se for só o nome, não adianta. O que vale, irmão, é o serviço. O que faz a diferença do mordomo é a forma que ele serve. Você quer ver? Se você for num restaurante muito conceituado, muito chique, e quando você chegar lá, se o garçom, o mordomo, ele não lhe servir bem, nunca mais você volta lá. Ah não, mas lá tem uma piscina no meio do restaurante, mas lá tem que chama agora de a mesa dentro da água, né? Tem uma cachoeira descendo, mas você não foi bem atendido, meu filho. Nunca mais você vai voltar lá. Por isso que o que faz a diferença é o serviço. Aí você vai aqui na esquina aqui, tem um botequim e lá vende lanche. Só que o cara lá, ele atende melhor do que o restaurante. Então antes de você ir para o restaurante, pode ter certeza, você vai querer dar uma passadinha lá. Então o que diferencia o mordomo fiel e prudente do mordomo infiel é a qualidade do seu serviço, sim ou não? Tem diferença, com certeza. Tudo passa. Olha a visão que ele tem, que ele tem agora, quando tem o dom, quando pratica a mordomia. Tudo passa a ser santo e sagrado diante da grandeza do reino de Deus. Porque somos agora cooperadores de Deus para a construção de um reino espiritual na terra. Ele começa a ver todas as coisas santas. Pode ser até pesado o que eu vou dizer aqui, mas um mordomo que não consegue ter essa visão que as coisas são espirituais, ele bota o chiclete debaixo da cadeira. Ele deixa um copo cheio d'água para vir uma irmã e escorregar e cair no chão. Ele começa a sujar as paredes. Ele vê uma criança dessa pintando a parede e ele não diz nada, porque tem alguém que vá e vai pintar a parede. Então, essa é a diferença, irmão. Agora, se você começar a considerar essas coisas santas, porque a Bíblia diz que o lugar que a gente senta é santo. E onde é? É a cadeira que nós estamos sentados. É o lugar, é o ambiente onde nós estamos, é santo. A palavra do Senhor diz: quando adentrares na casa do Senhor, tira a sandália dos teus pés. Isso aqui não quer dizer, irmão, que tu está vindo com o pé cheio de areia, não. Isso aqui quer dizer que tu está entrando num lugar que é consagrado. Num lugar que é santo. E todos que estão aqui dentro devem estar sujeitos a servir. Não existe um culto, irmão, não se faz um culto sem a servidão. Quem está aqui, irmão, ele está pronto para repartir, compartilhar, para servir com os irmãos aquilo que os irmãos precisam. E quem está aí está pronto a agradecer, a ser grato de alguma forma, demonstrar sua gratidão a Deus pelo aquilo que está recebendo. Só assim o culto é realizado. Outra coisa, essa mordomia cristã, ela nos outorga, ou, por que não dizer, ela nos dá a condição, ela nos dá a ordenança de mais responsabilidade. Agora veja se nós se enquadramos realmente na mordomia cristã. Porque quando se trata de responsabilidade, irmão, é o que a gente vê hoje, o contrário da vida das pessoas. Porque, irmãos,
Eu fico atribulado quando eu vejo alguém que tem responsabilidade na igreja que não cumpre com suas responsabilidades. Porque eu leio lá na palavra do Senhor, na mesma passagem, que aqueles que não fazem a obra de Deus com zelo, com amor, eles são castigados. Está aqui, versículo 45, 46, 47 e 48, tudo falam a mesma coisa. Que aqueles que não servem com fidelidade, que não militam com sinceridade, com verdade, irmãos, isso aqui está falando de responsabilidade. Ok? Amém, irmão? Amém. O conceito cristão de mordomia nos faz crescer o senso de responsabilidade, e é bíblico. 1 aos Coríntios 9, 17 vai falar sobre isso. Temos responsabilidade com a nossa vida, com o nosso corpo, com a igreja e com nossos semelhantes. Olha lá, se não fala da igreja, da nossa vida como o templo, a morada de Deus. Ei, irmão, se nós não cuidar da morada de Deus, nós vamos cuidar de quê, irmão? Ela nos faz dependentes de Deus. Isso aqui que é bom. É a pessoa se tornar dependente de Deus. Porque tem gente que acha que pode fazer as coisas só. Mas aqui na palavra está escrito: sem mim nada pode fazer. Sem mim tu não pode fazer nada. Tu não pode ir para nenhum canto. Nós temos que ter ciência da nossa fragilidade, irmão. No Salmo 103, verso 14 e 15, lá fala sobre isso. Lá fala sobre a incapacidade de fazer alguma coisa, de desempenhar a boa mordomia. Nós devemos depender totalmente do Espírito Santo. Romanos 8 e 26. Romanos 8 e 26. Outra coisa, ela nos faz compreender que o que fazemos, isso aqui é o que é o mais importante de todas as coisas, de todas as características, essa daqui é a mais importante. Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 33 e 34, ele diz assim, 23 e 24, ele diz assim: tudo o que fizer, faça de todo o coração, escute, como para o Senhor, não para homens, porque sabemos que receberemos do Senhor a recompensa. Ou seja, quem serve, quem é mordomo, não faz nada de graça. Por quê, pastor? Porque está escrito aqui que até um copo d'água que tu der a um dos meus servos, tu já tem o teu galardão. Então nós precisamos compreender que tudo que nós fazemos, tudo que nós servimos, toda a mordomia cristã que nós prestar aqui, nós não estamos fazendo para pastor, nós estamos fazendo para o Senhor. E nós podemos ter certeza que o Senhor ele vai nos recompensar por isso. Eu nunca vi ninguém fazer nada de graça para o Senhor. Deus é tão justo que ninguém trabalha de graça para Ele. Onde é que eu posso provar isso? Nesse mesmo livro, Evangelho, vai falar de um outro senhor que ele contratou algumas pessoas. E umas pessoas ele chamou, irmão, de manhã, bem cedo. Chamou umas pessoas para trabalhar. E aí o serviço lá era pesado. Ele disse: rapaz, eu vou sair aqui e quando eu voltar eu presto conta com vocês. Nessa saída ele chamou mais outras pessoas. Aí vieram, o segundo grupo. Quando estava finalizando a tarde, ele chamou mais umas outras pessoas. Aí ele voltou.
Quando ele voltou, ele foi prestar conta. E o mesmo tanto que ele pagou aquelas pessoas que começaram de manhã, ele também pagou aquelas pessoas que começaram à tarde. E era difícil de eu entender isso, porque eu não entendia que a questão aqui era que Cristo está dizendo para nós que os últimos é que serão os primeiros. Porque há diferença na produção, há diferença na fé, há diferença na qualidade, há diferença no crente, há diferença na transformação. Porque há muita divergência, irmão, a respeito do tempo que a gente passa. Se você atentar para o texto que nós estamos falando, ele está falando da vinda de Cristo. Do versículo 41 até o verso, retrocedendo até o verso 1. O que é que diz lá, irmão? Vamos ler do verso 1, o que é que ele diz lá? Estejam cingidos os vossos lombos, e as candeias de vocês estejam acesas, as velas de vocês estão acesas. Sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier bater, logo possam abrir a porta. Continuo. Bem-aventurado aquele servo, o quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e fará assentar à mesa, e chegando-se o servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e se os achar assim, bem-aventurados são os tais mordomos, servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse que hora havia de vir um ladrão, ele vigiaria, sim ou não? E não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também preparados porque virá o Filho do Homem na hora e que não imaginais. Então é preciso, irmão, estar fiel e pronto. Que Deus abençoe.